de começar, abaixa a sua cabeça. Gostaria de fazer mais uma oração junto com você. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos tem firmado na rocha. E essa rocha és tu. Nós estamos firmados na tua palavra. Nós estamos firmados em ti através da obediência, Pai. Obrigada que nesta manhã nós possamos receber da tua palavra. Ó Deus, sair daqui com os nossos corações abastecidos e fortalecidos para essa semana, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Que amém fraco, gente? Glória a Deus. Estava pensando que vocês não tomaram café, né? Queridos, o tema de hoje é um tema interessante porque eu vou contrariar um pouquinho o que a gente escuta normalmente sobre isso. E o tema é: não desça do muro. E normalmente nós conhecemos o ditado que nós não devemos ficar em cima do muro. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia nos ensina a não descer do muro. Especificamente o profeta Neemias. Eu quero, antes de ler o texto, eu quero trazer um contexto para vocês de Neemias. Não sei quantos já leram o livro de Neemias. Se ainda não leu, eu te animo a ler. É um livro muito importante, é um profeta menor, mas ele tem uma importância grande. Não porque é um profeta menor, ele não tem importância. Mas Neemias foi um líder judeu que ele serviu como copeiro do rei. O povo de Israel estava em cativeiro, foram liberados para voltar para Jerusalém, mas muitos não voltaram. E Neemias foi um dos que ficaram no cativeiro. Né? Não mais como escravo, mas até certo ponto sim, mas ele servia ao rei, ele era copeiro do rei, aquele que servia a bebida ao rei. E ele ficou sabendo, através de amigos, de viajantes, como que Jerusalém estava destruída, estava desolada. E ele ficou sabendo então que os seus irmãos judeus estavam vivendo uma vida muito difícil. Porque durante o tempo do exílio, a cidade de Jerusalém foi no início destruída, queimada pelo rei da Babilônia. Depois outros povos vieram, invadiram, roubaram e destruíram totalmente, né? E ele servindo ao rei, ouvindo essas notícias, a Bíblia diz que ele estava triste. Naquele dia, servindo ao rei, ele estava triste. Normalmente o seu semblante não era triste. E o rei notou. E o rei faz uma pergunta para ele: por que você está triste? Por que você está abatido? Isso mostra uma conexão de Neemias com o rei. E Neemias, a Bíblia diz, eu não estou lendo, gente, senão eu vou ter que ler o livro todinho de Neemias com vocês e nós não temos tempo. E Neemias, naquela hora, a Bíblia diz que ele faz uma oração. E pede ao Senhor que dê a ele sabedoria para responder ao rei. E ele diz: Senhor, como eu posso estar bem feliz se a minha terra, a terra que eu nasci, a terra dos meus pais está em destruição, foi queimada pelo fogo. Não tem como isso deixar o meu coração feliz. E já era Deus usando aquela situação para começar um momento tremendo na vida da nação de Israel, usando Neemias. E o rei olha para ele e diz: o que você pode fazer? Você quer ir lá? E sugere então que ele possa ir, e o libera. Ele fala: eu gostaria de ir e começar a reconstrução da minha cidade, a reconstrução dos muros. E o rei o libera. E é interessante porque a gente vê o apego do rei com Neemias, porque ele pergunta: quanto tempo você vai ficar fora?
E Neemias fala durante um tempo que ele vai estar fora, mas deixa claro que ele iria voltar, né? Então Neemias recebe no seu coração, gente, uma urgência. Eu preciso fazer alguma coisa pela minha nação. Eu preciso fazer alguma coisa pelos meus irmãos que estão em Jerusalém, estão na pobreza, vivendo como mendigos, tudo foi assolado. E é interessante que o rei o pergunta: o que você precisa? Glória a Deus, favor do rei, amém? Você pode dizer amém? Quantos querem ter esse favor na sua vida? Eu quero. E o rei pergunta: o que você precisa? E ele fala do que ele precisa, ele fala das cartas de recomendação que ele precisa. E o que me deixa maravilhada é que Neemias aceita um desafio, um chamado, algo que Deus fala ao seu coração. A sua cidade, a cidade de Jerusalém não pode ficar destruída. Então ele aceita e ele quer o quê? Quando ele diz: eu quero ir e reconstruir os muros de Jerusalém. O que isso simboliza? Isso tem um símbolo muito forte, porque ele vai fazer restauração física, restauração social e restauração espiritual ao seu povo. É isso que o livro de Neemias mostra. Ele não só restaura o muro, não é? Algo físico, ele restaura também a sociedade, ele traz ordem na sociedade e ele traz de volta a presença de Deus para aquele lugar. Você pode dizer amém? E isso tem um significado muito grande, porque a reconstrução de Jerusalém tem a ver com a reconstrução da igreja, a reconstrução das nossas vidas e da nossa família. E eu fui estudando e vendo quanta simbologia, quanto tem a ver comigo e com você. Só que quando Neemias vai e começa a reconstrução, é interessante porque ele tem que ajuntar pedras. Mas o que eu vi, ele não somente ajunta pedras, mas ele também traz de volta a fé, como eu disse. Ele traz de volta a identidade daquele povo. Isso é maravilhoso, né? E os muros que ele vai restaurar, gente, qual é o símbolo para mim e para você? Ele simboliza os nossos limites espirituais. Muro fala de limite. Nossos muros, nossos limites espirituais, emocionais, nossos limites morais e aquilo que nos protege do maligno. O que ele estava dizendo? Que Israel, que Jerusalém estava exposta aos inimigos. E quantas vezes a nossa vida pessoal, nossa casa está exposta ao inimigo? Muitas vezes nós não percebemos que os nossos muros de proteção foram destruídos. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus está chamando você, mulher, Deus está chamando você, homem, marido, esposa, pai, mãe, para uma reconstrução, não só na sua vida, mas também na sua casa. Quantos querem ser um Neemias na sua família? Amém? Fala para a sua esposa ao seu lado: eu quero ser um Neemias na nossa casa. Só que, como já era de esperar, toda obra grande, todo projeto de Deus você vai enfrentar resistência. Fala comigo: resistência. Não é? O que é resistência? Coisas que vão tentar impedir você de realizar aquele projeto. E especificamente, gente, como eu disse, eu não vou ler, mas eu vou citar e depois eu vou para o meu texto principal. Principalmente 3 inimigos se levantam contra esse projeto de Neemias. Eles têm nome: Sambalate, Tobias e Gesem. Quando nós tivemos aqui o impulsionar do mês passado, eu falei sobre isso, né? Falei sobre como os inimigos vêm contra nós para impedir o nosso ministério. Impulsionaram a reunião de líderes.
Então hoje eu quero mostrar para vocês como esses 3 inimigos tentam entrar na sua casa, tentam entrar na sua vida, tentam mudar a sua concepção de família, tenta roubar você daquilo que é importante. E cada um deles representa uma força. Vamos lá primeiro, rapidamente. Sambalate. O que Sambalate representa? Sambalate, no livro de Neemias, ele mostra que é o espírito de mentira e zombaria. Só para vocês terem uma ideia, Neemias 4 diz assim: quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, indignou-se muito e zombou dos judeus. Queridos, toda obra que Deus coloca na sua mão, você vai ter pessoas zombando de você. Quantos se identificam com isso? Quantos já teve zombaria na sua vida? Você crente, você na igreja, que é isso? Você é fiel à sua esposa? E Sambalate representa isso, esse espírito de mentira. E como eu li aqui, ele fica furioso. Por que ele ficou furioso? Era o país de Neemias. O rei havia dado consentimento. Por que ele estava tão desesperado assim? Era uma força espiritual. Muitas vezes nós não entendemos. Quando você sente na sua casa uma coisa ruim. Você chega em casa e sente um ambiente ruim. E você acha, deve ser coisa minha. Quando você sentir um ambiente ruim na sua casa, não pense que é coisa sua. O ambiente pode estar contaminado. E o Espírito Santo está falando com você, para que você possa estar cuidadoso, tomar cuidado com as suas palavras, tomar cuidado da maneira que você vai falar com a sua esposa, tomar cuidado da maneira que você vai falar com os seus filhos. Quero ouvir um amém. E o que Sambalate fez, gente? Ele tentou difamar Neemias. No livro vai mostrando isso. Ele chegou a fazer uma carta aberta, dizendo que Neemias estava reconstruindo Jerusalém, reconstruindo os muros, porque ele queria se tornar o rei de Israel. Para que essa notícia chegasse até o rei da Pérsia e ele mandasse os exércitos lá para impedir. O que ele não sabia é que Neemias estava respaldado pelo rei. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus respalda a sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal. Deus quer, não importa a zombaria, não importa o que você enfrenta. E o que eu achei interessante, meus irmãos, é que Neemias em nenhum momento se defendeu com palavras. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele orou ao Senhor e permaneceu no propósito. Quando as lutas vierem, presta atenção aqui, não discute com o diabo, não discuta com o inimigo, ore. Sua esposa está nervosa, você chegou em casa, esposa que não fica nervosa. A ajudante não foi, a máquina de lavar estragou, né? O ferro queimou, a passadeira não foi. Tudo aconteceu naquele dia. Menino ficou doente, você chega em casa, a mulher não vai estar das mais felizes, né? Ela vai estar nervosa. O que você tem que fazer, meu irmão? Orar. Primeira coisa que você tem que fazer é orar. Deixa ela falar. Chama ela e fala, vamos fazer uma oração. Ela com certeza vai falar para você assim: orar o quê? Eu quero a minha máquina consertada. Eu quero que conserte a minha máquina. Eu quero que resolva o meu problema. Mulher é assim, né? A gente quer que resolva o problema. E, queridos, não faça isso. Não entra no espírito que está na casa, não entra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então muitas vezes nós deixamos contaminar. E o que eu vi é que Neemias, ele não se contaminou com o que Sambalate disse para ele. E
E uma coisa que eu aprendi, gente, é que a fé silencia o sarcasmo. A fé silencia a zombaria. Quero ouvir um amém. Quando o inimigo tenta zombar de você, é a sua fé, é o seu posicionamento. Assim como nós temos vozes internas que muitas vezes fica falando, né? Não são nem pessoas, é dentro de nós dizendo: você não vai conseguir, você não vai fazer, você é um imprestável, você não tem força para isso, não faz sentido continuar, é melhor desistir. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Você não vai desistir do propósito de Deus na sua vida. Você não vai desistir de levantar a sua família, de construir os muros na sua casa. Não importa a resistência. Quero ouvir um amém. Não é fácil, sempre vai ter resistência. Então, Sambalate é a zombaria. Depois vem Tobias, o segundo inimigo. Tobias representa, gente, o engano, as falsas alianças. Fala comigo, misericórdia. Os falsos irmãos, falsos amigos. Ele infiltra na sua família, ele infiltra na igreja, né, com influências sutis. E ele foi tão descarado, desculpa a expressão, que ele infiltrou dentro do templo. Ele tinha uma sala dentro do templo. O templo não estava construído, estava destruído. E ele conseguiu uma sala no santo lugar, onde ele trabalhava ali. Fala, está amarrado. Então o que Tobias representa, gente? Aquelas influências sutis que tentam corromper a nossa fé. Não, isso aqui não tem problema. Fazer isso aqui não tem problema. Faltar à igreja, não ir ao culto, né? Não, deixa isso para lá. Vamos assistir hoje em casa, vamos assistir pelo vídeo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: nada substitui essa presença aqui. Vou repetir: nada substitui o que você recebe aqui. Sim, eu sei, está viajando, não encontrou uma igreja lá, você está doente. Opa, tem brinco voando aqui. Você não encontrou uma igreja para ir? É melhor você assistir online do que não assistir. Sim, mas vai surgir situações para que você não venha, para que você afaste da casa de Deus. Sua proteção está na casa de Deus. Sabe o que Tobias também significa? Ele é o símbolo do pecado disfarçado de conveniência. Vou repetir: Tobias é o símbolo do pecado disfarçado de conveniência. E para que a gente possa vencer, nós precisamos de discernimento e integridade. Quero ouvir um amém. Isso é só introdução, viu, gente? O terceiro inimigo, para a gente encerrar essa parte, Gessém. O que ele significa? O que ele representa? Medo e intimidação. Interessante, porque eles ameaçaram, principalmente Gessém, ameaçou Neemias com rumores falsos, com falsas acusações. E nós sabemos que o medo, queridos, é uma das armas mais eficazes contra a nossa vida, né? E esse inimigo, e é um espírito, o medo é um espírito que tenta parar você. Então esse Gessém significa aquelas circunstâncias que tentam te parar, por medo do fracasso, medo da crítica, medo da perda. É aquela situação que você fala assim: não vou fazer isso. Não vou. Eu fico paralisado. Por quê? Por causa do medo. E eu quero te dizer, é um espírito. E hoje nós vamos quebrar esse espírito na sua vida. E eu quero te dizer que o que Deus te chamou para fazer, que Deus chamou você para fazer na sua casa, na sua família, é maior do que qualquer ameaça. Amém?
é maior do que qualquer mentira do diabo. Então, eles tentaram de tudo contra Neemias. Criaram situações, palavras, mentiram, zombaram, diziam, um deles disse assim: esse muro que você está construindo, Neemias, até uma raposa, ao subir nesse muro seu, vai destruir. De tão fraco que esse muro é. Mas, olha aqui para mim, Neemias não deu ouvidos. A primeira lição de hoje: não dê ouvidos aos seus inimigos. Amém? Não dê ouvidos. E você, para isso, precisa do Espírito Santo, precisa de ter uma vida de oração, precisa estar na igreja para quê? Para aprender a discernir o que é voz de Deus, o que é voz do homem e o que é voz do inimigo. Quero ouvir um amém. Agora nós vamos para o meu texto, Neemias 6, de 1 a 4, se puder ser não sei qual versão que você vai colocar aqui, mas vamos lá. Não é a minha não. Deixa eu ler aqui. Quando, tendo ouvido Sambalate, vou pôr nessa versão. Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, aqui ele já tinha edificado o muro, e que nele já não haveria brecha nenhuma, ainda até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. O próximo. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Olha que coisa, versículo 4. Tem 4? 4, enviei-lhes mensageiros. Isso eu já li, não já? Não, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. E qual era a resposta? Estou ocupado edificando o muro. Não vou descer do muro. Entenderam agora? Estou fazendo um trabalho muito importante. Glória a Deus. E é isso que Deus quer de mim e de você, um posicionamento. Quantas vezes nós deixamos o que é importante para fazer aquilo que é urgente? Não estou aqui para pôr culpa em ninguém, eu quero chamar a sua atenção. Então, Neemias tomou uma posição, ele não desceu, ele não saiu da posição que ele estava, ele não saiu do trabalho que ele estava fazendo, ele não desceu do muro. Fala para o seu irmão ao seu lado: não desça do muro. Ele não abriu mão da sua posição. O que ele disse? Isso é fantástico. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Queridos, muitas vezes o diabo ataca a nossa vida pessoal, nossa família, não de forma declarada, mas com os convites sutis, com distrações, com negociações, com relacionamentos, com oportunidades que parecem boas, mas no final elas não correspondem ao propósito de Deus. Vai trazer dor, vai trazer tristeza para você. Muitas vezes as pessoas falam assim para a gente: nossa, vocês são xiita. Sabe o que é xiita? Vocês são muito crente mesmo. Para que isso? Não precisa ser tão crente não. Hoje, gente, por causa do advento da internet, o cristianismo tem se dissolvido. Então você vê as pessoas dizendo que é crente e falando palavrões. Quem já viu isso? As pessoas dizendo que são cristãs, que são evangélicos. Eu fico com vergonha, não é? Traindo a esposa,
bebendo até ficar de porre e ser carregado para casa, mas sou evangélico. Fala, está amarrado em nome de Jesus. E isso tudo são tentativas do diabo. Olha aqui para mim, quanto mais o diabo te afastar da presença de Deus, mais fácil ele se torna para ele fazer você cair. Vou repetir. Quanto mais longe o diabo conseguir te levar da presença de Deus, fica mais fácil para ele levar você para o pecado. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Agora olha que coisa interessante. O lugar que ele queria reunir com Neemias, que eles queriam reunir tem um significado muito forte. Eles falaram assim, Neemias falaram, vem reúne aqui comigo, mas eles não quiseram. Eles queriam tirar Neemias do lugar de proteção. Quantos entendem isso? Não é verdade? Que queria tirar ele do lugar que era a proteção dele. E o que eles falaram? Vem para a Campina de Ono, que era fora dos muros de Jerusalém. Ficava longe de Jerusalém. E a palavra Ono vem de uma raiz hebraica, gente, que significa lamentação ou aflição. Eles queriam atrair Neemias para um lugar de lamentação ou de aflição. Fala, está amarrado em nome de Jesus. E é isso que o inimigo faz com a gente. Ele tenta te atrair para um terreno, para uma situação que no final só vai ter dor e lamento. Ele tenta tirar você do centro da vontade de Deus. Ele tenta negociar com você a sua posição. Sabe para quê? Para tirar você da proteção. Todas as vezes que eu e você aceitamos descer do muro, todas as vezes que nós aceitamos afastar do nosso chamado como cristão, eu fui chamado para ser uma cristã verdadeira, você foi chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um marido de Deus, uma esposa de Deus. Toda vez que você afasta da casa de Deus, você sai do lugar da sua proteção. Você sai do lugar onde fortalece a sua fé e do lugar da santidade. Porque é esse ambiente que gera em você o desejo de viver uma vida santa. Esse ambiente que faz com que você fale, eu quero ficar mais perto de Deus. Eu quero ter essa presença comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não é só domingo, igreja. Quero ouvir um amém mais forte. Não é só domingo. São todos os dias. E todos os dias, queridos, nós somos tentados com esse convite, desça do muro. Sai do seu lugar, sai da sua posição. E descer do muro é quando você responde o mal com o mal. É quando alguém te faz alguma coisa e você, em vez de ter os frutos do Espírito, você tem frutos da carne. De Gálatas 5. Você explode, você xinga. E Paulo diz que inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, bebedeiras e outras coisas. Isso aqui, queridos, é você estar na Campina de Ono. Não deixe que isso entre na sua casa, em nome de Jesus. Porque o Espírito de Deus produz em nós amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Quero ouvir um amém. E quantas vezes eu e você somos tentados a descer do muro da oração, da leitura da palavra, da comunhão, da obediência. E se eu desço,
Se eu saio deste lugar, se eu vou para Campina de Ono, deixa eu dizer para você, muitas vezes a situação, o que eu vou viver, ali não vai ter consequência. Mas aqui diz que a Campina de Ono é um lugar de lamentação. É um lugar de aflição. E Deus não quer que você viva nesse lugar. Amém? Deus quer que você esteja protegido pelos muros da casa de Deus. Amém? Então, Neemias está ensinando para nós que quando nós somos tentados a abandonar a nossa posição, quando o marido deixa de ser o líder do lar, quando o marido começa com aquela desculpa, sua mãe que sabe, aqui ninguém faz isso, eu tenho certeza. Pergunta para sua mãe, não tem que perguntar para sua mãe, você é o pai, você é o cabeça, é você que decide. Você pode perguntar a opinião da sua esposa, sim, decidir juntos, mas o posicionamento é seu, homem. A nossa sociedade está muito fraca. Desculpa falar isso, gente, mas eu tenho que falar. Sabe por quê? Porque muitos homens têm saído da sua posição. Muitos homens, pais de família, marido, têm descido do muro. Têm deixado brechas. E nós temos que ter o tempo todo, queridos, nos nossos lábios, a mesma resposta de Neemias: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu estou cuidando da minha família e não posso ir com você, meu amigo. Só tem um amém ali. E muitas vezes nós temos vergonha de dizer isso. É o dia que você separou para sua família, para estar com a sua família, e um amigo te chama para assistir o jogo na casa dele, para ir fazer alguma coisa. E o que nós somos tentados a fazer? A deixar a família e ir. Você não vai fazer mais isso em nome de Jesus. Você não vai descer do muro. Então, queridos, essa palavra não é uma palavra fácil de ouvir, mas Deus colocou no meu coração que os muros de Jerusalém, eles simbolizam os nossos limites espirituais, emocionais e morais. Eu falei isso no início. E reconstruir isso numa sociedade tão falida como a nossa é um ato de fé. Mas nós temos fé para isso, amém? Quero ouvir um amém mais forte. Esses inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, eles vão continuar agindo. Não tem como. Mas o que impede eles? O seu posicionamento. Eu não abro mão do relacionamento com a minha esposa. Eu não abro mão da fidelidade no meu casamento. Quero ouvir o amém dos homens. Das mulheres agora. Ah, mas não tem problema, é só um namorico, é só isso. Parece que eu estou falando para jovem, gente, mas eu sei que isso acontece no meio de adulto também. A secretária, os colegas de trabalho, né? É só uma mensagem, é só uma brincadeira. Cuidado, você está descendo no muro. Você está descendo no muro. Então o segredo da resistência é: vou continuar firme na minha posição. Minha casa pertence ao Senhor. Eu consagrei meu casamento a Deus. Amém? Eu consagrei minha família a Deus. E a obra não está pronta. Quantos aqui têm filhos? Quantos sabem que filho dura? Filho dura. Você nunca deixa de ser pai. Você nunca deixa de ser mãe. Você nunca deixa de ser filho. Mesmo que seu pai e mãe morram, você é. Então família é o que Deus estabeleceu, que fica para sempre nas nossas vidas. E nós não vamos abrir mão desse projeto de Deus.
Apesar de tudo que vem contra nós, apesar de todos os inimigos que se levantam, tem um texto em Êxodo que diz assim, Êxodo 14:14, diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Quero terminar com isso. A luta não é sua somente. Deus está com você nessa luta. Amém? Deus está com você nessa luta. Deus está do seu lado. E eu vou terminar dizendo, vocês vão lembrar de mim a semana toda, não desça do muro. Quem falar para você assim, não pode ficar em cima do muro, eu aprendi diferente. Eu tenho que ficar no muro. Eu tenho que ficar no lugar, na posição que Deus me colocou. E ninguém vai me remover daqui. Ninguém vai me tirar. Não existe nada neste mundo que possa me tirar da posição que Deus me colocou como mãe na minha casa, como esposa, como marido, amém? Como pai. E só assim, gente, nós vamos conseguir mudar a nossa sociedade, amém? Só assim a igreja vai influenciar, porque se nós formos como o mundo, que influência que nós vamos ser? Se nós descemos do muro com facilidade, que diferença vai ter da gente com o mundo? E Deus chamou a igreja para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Está muito fraco esse amém. Glória a Deus. Vamos terminar aqui. Eu quero que você fique em pé. Quero orar com você. E junto comigo eu quero que você se posicione hoje. Daqui a pouco nós vamos orar pelo dízimo, pelas ofertas. Mas feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Comece a declarar: Senhor, ajuda-me a não ceder às minhas posições. Senhor, ajuda-me a permanecer no lugar que Tu me colocaste, na Tua casa e na minha família. Põe sua mão no seu coração, quero orar com você. Pai querido, eu te peço agora por cada homem, cada mulher que está neste lugar. Eu quero pedir que Tu fortaleças o coração, que Tu fortaleças a decisão, que Tu fortaleças o Espírito do Senhor que está dentro deles. Senhor, que eles não sejam abalados. Senhor, que o inimigo não roube o posicionamento deles, Pai. Em nome de Jesus, que essa semana eles permaneçam edificando a sua família, a sua vida pessoal, a igreja, e não desça do muro. Senhor, não aceite nenhum convite, Pai, mas que nós possamos permanecer firmados na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém.